Toda mulher fazendo negócios no exterior tem uma história única e importante. A gente dá voz a elas. Vamos escutá-las? Bem-vindas, mulheres do business! Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York, e hoje eu bato um papo com ninguém mais, ninguém menos, Rogéria Viana, que também está aqui em Nova York. A Rogéria é publicitária desde os 7 anos de idade, gente, quando ela colecionava recortes de propagandas em revistas e gravava em fita cassete os comerciais de TV que achava bacana, como, por exemplo, a campanha da Valizer do meu primeiro sutiã, lá em 1988. Aos quase 40 anos, ela fez uma ousada mudança de vida. Ela se mudou de país, do Brasil para os Estados Unidos, e de carreira, de publicitária, de verdade, gente. O sonho dela de menina virou realidade e ela se formou em propaganda e publicidade pela SPM. Então, ela mudou de profissão e se tornou produtora de TV, produzindo os programas Manhattan Connection e Globo Notícias Américas, da Globo Internacional. No meio da pandemia, ela cofundou a Duo Productions, responsável pela produção de programas de TV incríveis, como Entre Mundos, com Pedro Andrade, disponível na CNN Brasil. Você tá cansado, gente, já dessa bio maravilhosa? Mas não acabou não, porque ela ainda tem um blog que se chama Vem Pra Nova York. No Insta, ele é super conhecido, chama o arroba Vem Pra NY, né? Onde ela dá dicas imperdíveis da Big Apple e faz roteiros personalizados para quem quer otimizar o tempo visitando a cidade. Para mim, ela é mais do que uma amiga, ela é uma friend. A gente assistiu juntas Nova York, a cidade que nunca dorme, tirar um cochilo de quase 2 anos durante a pandemia. A gente se deu as mãos nos momentos mais difíceis, como quando eu estava perdida profissionalmente, ou quando o pai dela faleceu de Covid e ela não pôde ir ao Brasil para se despedir. Mas também é aqui em Nova York que a gente celebrou as nossas conquistas, como quando eu decidi lançar o podcast ou quando Entre Mundos, que é o programa que ela produz, bateu os recordes de audiência na CNN Brasil. Com vocês, Rogéria Viana. Oh, que prazer ouvir sua voz. Ai, meu Deus, eu já vou começar chorando esse podcast, né? Com essa introdução maravilhosa. Obrigada, Tati, obrigada pelo convite. Toda essa história aí que você foi falando, foi passando filminho assim na cabeça. E é verdade, a gente compartilhou muitas coisas aqui em Nova York, testemunhamos as conquistas, os momentos não tão bons uma da outra, e estar aqui com você hoje é muito especial para mim. Até que enfim, não é mesmo, Rogéria? Você que viu esse projeto nascer, demoramos aí 3 temporadas, gente, para trazer essa mulher. Eu ouvi o primeiro, antes de todo mundo. Antes de você colocar no ar, eu ouvi o primeiro podcast de Mulheres do Business. Dei palpite. Maravilhosa. Tudo, gente, dá para acreditar que a Tati estava insegura. Dá para acreditar que esse furacão do podcast teve inseguranças também. Todo mundo, né? Vamos falar sobre isso, inclusive, né? Rô, vamos falar do business. Como que você veio parar em Nova York? Eu sempre fui publicitária, né? Como você falou, no Brasil, em São Paulo. Trabalhei em várias agências lá. E eu conheci o Ciro Pelicano, que é um publicitário super renomado, né? De muitos anos no Brasil, que tem uma história muito importante na publicidade brasileira. Eu conheci o Ciro e, na época, ele já estava morando aqui em Nova York. Ele tinha essa agência que era como uma house da Globo Internacional. Era o marketing da Globo Internacional. E ele me convidou para passar uma temporada aqui, em 2012. Eu fiquei 2 meses e voltei para o Brasil. Em 2013 veio o convite para eu vir para cá de vez e vir trabalhar com ele aqui. Aí fiz as minhas 2 malas e vim. Gente, é muito corajosa. Como que foi esse primeiro ano seu aqui em Nova York? Morar nessa cidade, trabalhar, porque você já veio com emprego, né, pela Globo. Então, como que foi esse início para você aqui nessa cidade? Bom, eu não sou uma pessoa que costuma ter muitos medos. Então eu vim e eu não sou uma pessoa que me prendo, por exemplo, e deixo de fazer alguma coisa porque eu não tenho companhia. Eu vim para cá sozinha e assumi aquela situação. Sou uma pessoa sozinha aqui em Nova York. Eu conhecia pouquíssimas pessoas aqui.
e entendi que a minha vida, por um tempo, seria daquela forma. Eu sempre amei Nova York, desde a primeira vez que eu pisei aqui, como turista, em 2008. Eu conheço muitos lugares do mundo, só que Nova York foi o único que despertou em mim esse desejo de sair do Brasil para morar em outro lugar. Desejo realizado, eu estava morando aqui já, não sabia por quanto tempo, e eu sempre comento que quando eu vim, eu imaginava que eu ia passar 2 anos aqui. E vim com essa disposição de explorar a cidade e de viver o momento, falar, vou curtir Nova York, porque eu vou ficar uns 2 anos só, então eu vou curtir muito. Eu sei que tem muita coisa para fazer. Então o programa nunca me faltou, mas era, no início, é lógico, né? É sempre muito. Dá um friozinho na barriga às vezes, porque você começa a enfrentar situações inéditas. Então, por exemplo, eu brinco que eu nasci de novo, porque eu tive que tirar documento. Você tem que né, refazer a sua vida. Minha vida era uma folha em branco e eu olhei para ela e falei: e aí, o que eu vou desenhar aqui? Então, você escolher um lugar para morar, eu acho que tudo isso é um privilégio. Você poder fazer, ter esse recomeço aos 40 anos, como eu tive, né? Quase 40, eu falo que eu tinha 39, 10 meses. É, aos 40, quase 40 anos, então eu estava assim, redesenhando a minha vida, eu pensei, onde eu quero morar, que tipo de amizades eu quero ter aqui, que tipo de vida eu quero ter, e quando a gente tem essa folha em branco e a gente tem essa possibilidade, a gente começa a pensar muito mais, assim, né, não vou desperdiçar a chance de me tornar a pessoa ou de ter a vida que eu quero ter, ou de ser a pessoa que eu quero ser. Uau. O Vem para Nova York, que é o seu blog em que você compartilha com as pessoas tudo sobre a cidade. Você é uma incansável. Todos os dias tem notícia, todos os dias tem uma novidade, um conteúdo que é seu, né, próprio. Você já foi citado e é uma referência, por exemplo, para sites grandes como o Time Out, que é uma revista que tem aqui nos Estados Unidos de referência sobre o que fazer nas cidades, e o Time Out já te citou, já te repostou várias vezes. O que te levou a criar o Vem para Nova York? Foi justamente esse momento em que você estava sozinha e você queria dividir com as pessoas? Como que foi isso para você? Foi exatamente isso. Eu acho que quando eu vim para cá, o meu pânico era das pessoas. Eu sempre brinco das pessoas me esquecerem. Quando você já passou por isso, você já mudou de país também. Eu não sei como foi a sua reação, mas a primeira coisa que eu pensei foi: todo mundo vai me esquecer. No primeiro mês está todo mundo morrendo de saudade, no segundo já estão se acostumando com a sua ausência, no terceiro mês ninguém nem lembra que você existe. Eu falei, eu não posso deixar as pessoas me esquecerem. E eu comecei, e também porque eu estava aqui e eu sentia muita falta. Por exemplo, eu ia num show, eu ia numa exposição. Sabe aquele negócio que você comentava? Nossa, que legal isso, né? Você olhar para o lado e virar para você comentar, que comida incrível, que lugar. Eu não tinha isso, porque eu fazia muitas coisas sozinha. E eu sempre estava em alguma situação que eu lembrava de alguém e que eu falava assim, puxa, fulano ia gostar tanto disso, fulano ia gostar tanto disso. E eu comecei a compartilhar essas minhas experiências por um e-mail semanal que eu mandava, assim, desde a minha primeira semana aqui em Nova York. Eu mandava esse e-mail para um grupo de amigos e parentes, né, pessoas mais próximas de mim, para contar, assim, o que eu tinha feito aquela semana. Então, toda sexta-feira eu mandava esse e-mail e falava, eu fui nessa exposição, eu fui nesse show, eu fui nesse restaurante, eu fazia um resumo de cada coisa e colocava o link dos lugares para as pessoas entrarem e conseguirem ter mais informações. As minhas irmãs vieram me visitar, uma delas trabalha com mídia também, e por conta do trabalho dela, ela segue muita gente, e ela virou para mim e falou assim, eu vejo muitos perfis de Nova York, eu acompanho muitos perfis de Nova York, e eu não vejo esses lugares que você me leva quando eu tô aqui, eu não vejo lugar nenhum. Ela fala, são lugares tão diferentes, por que você não cria um Instagram, um blog, para dar essas dicas de insider que você tem? Porque eu nunca ouvi falar de nada disso que eu vejo quando eu tô aqui com você. Falei, por que não, né? E eu fui olhar nos meus e-mails, que eu já tinha mandado todos, eu tinha, né, o arquivo de todos, eu descobri que eu tinha conteúdo para mais de 1 ano de postagens diárias. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Eu tinha mais de 400 dicas. Em 2 anos, isso já fazia 2 anos que eu morava aqui. Pensei, meu Deus, eu não posso ficar com esse conteúdo todo represado e guardado para mim, eu preciso compartilhar. Criei um blog no início, coloquei as dicas lá, falei para as pessoas, olha, gente, agora as dicas que vocês quiserem, entrem nesse blog aí, que tá tudo lá, se quiserem mandar para as pessoas. Fiz uma página no Facebook, compartilhei com os meus amigos pessoais só. Falei, criei esse blog aqui, vem para Nova York, vejam as dicas lá.
Em um dia, eu ganhei 500 seguidores no Facebook. Um dia. Em um dia. Só das pessoas, dos meus amigos Gente. compartilharam. Em um dia eu tinha 500 seguidores. Em uma semana eu já estava com 1.000 seguidores no Facebook. Eu fiquei pasma. Eu não imaginei que Nova York gerasse tanto interesse nas pessoas, nem o que eu estava falando. Foi uma surpresa para mim. A partir disso, eu pensei, vou fazer um Instagram também e ampliar um pouco mais. E comecei a ganhar seguidores, e as pessoas sempre assim, apaixonadíssimas por Nova York, muito interessadas em tudo que eu estava postando. E assim começou o Vem para Nova York em 2016, 6 anos já. No início, você não aparecia. Não. A tal ponto que as pessoas não sabiam quem estava por trás. E teve gente, inclusive, que ficou surpresa, né? Eu descobri isso fazendo as pesquisas, que as pessoas ficaram surpresas quando perceberam que era, inclusive, uma mulher por trás das dicas. Quando você botou sua carinha na frente das câmeras, quais foram os impactos disso? Não sei se teve impacto negativo ou os positivos, de se mostrar mais, né? De se expor mais no Vem para Nova York. Como é que foi isso? É verdade. Quando eu comecei o Vem para Nova York, quando eu criei a conta no Instagram, não existiam os stories, não existia essa ferramenta ainda. Os stories, eles criaram isso depois, que já fazia um tempo que eu tinha a conta. Então, virou uma ferramenta nova que eu não me arriscava a usar, eu nem sabia usar direito os stories, porque era bem novo ainda. E as pessoas começaram a fazer. Daí, na época, eu produzia o Manhattan Connection, e o Pedro Andrade, que é um dos meus melhores amigos aqui em Nova York, ele me mostrava muito nos stories dele, né? E as pessoas começaram a me mandar mensagem e falar: eu vi você nos stories do Pedro, eu vi como você é. E o Pedro virou para mim e falou assim: Rogério, você tem que começar a aparecer nos seus stories. E eu pensei que era injusto, que por acaso alguns dos seguidores dele também eram meus seguidores e as pessoas me viam. Mas eu pensei comigo mesma: é injusto que os meus próprios seguidores não saibam quem eu sou. E eu fiquei muito em dúvida, porque eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui muito reservada, não queria me expor, não queria aparecer, tanto que no perfil, na minha descrição do meu perfil, tava só dicas de Nova York, não tinha o meu nome, não tem foto minha, só tinha um logo, e ninguém sabia quem fazia. Aí eu comecei a fazer, primeiro só falava, eu mostrava Nova York e falava, tô aqui, não sei onde, e as pessoas começaram a ouvir a minha voz. E eu recebi algumas mensagens, e uma que foi muito interessante, a menina escreveu assim, a minha maior surpresa foi descobrir que Vem para Nova York é uma mulher. Olha só. E eu comecei, com o tempo, o Pedro falava para mim, você tem que se mostrar, você tem que mostrar, né, a sua cara ali. E eu fui tentando no início, eu fazia uns 10 para ter coragem de postar um, e eu, Pedro, ia me incentivando, falando, esse tá ótimo, continua assim, você vai melhorar, e eu fui vendo mais naturalidade. E a partir do momento que eu coloquei a minha cara ali, eu coloquei o meu nome, e as pessoas passaram a saber quem fazia, mudou completamente. A minha relação com os meus seguidores mudou completamente. Antes as pessoas me mandavam mensagem assim: oi, vem para Nova York. Porque ninguém sabia nem meu nome. E a partir disso as pessoas começaram: oi, Rô! E tem uma relação muito próxima e muito pessoal comigo. Eu acho que eu quebrei uma barreira, assim, aquela barreira que eu sou uma marca e eu virei uma pessoa. E as pessoas estão muito próximas de mim, porque eu mostro o meu dia a dia em Nova York de uma forma muito natural, sem produção, sem nada disso, porque eu não sou blogueira de moda, eu não sou it girl, eu não sou nada disso. Então as pessoas me veem do jeito que eu tô, sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito, e elas acham que isso me aproxima, porque elas veem que eu sou uma pessoa real, que eu sou uma pessoa normal, como todo mundo, eu vivo uma vida normal em Nova York, não é uma vida de glamour, não, eu levo uma vida de uma pessoa que trabalha, que lava roupa, que faz supermercado, tem tudo isso em Nova York, e isso eu acho que é uma coisa de Nova York, uma face de Nova York, que as pessoas não estão acostumadas a ver. Porque é sempre o glamour, o que se mostra muito é sempre o glamour. Eu mostro os lugares, mas eu mostro também muito da vida de quem mora aqui em Nova York, do dia a dia.
E elas passaram a me tratar com muito carinho. Eu recebo mensagens tão emocionantes. Eu dou print screen das mensagens que eu recebo. Algumas eu choro, porque o carinho que elas têm por mim é fora de série. Você sente que as pessoas engajaram mais depois que você começou a aparecer? Com certeza. Você colocar a sua marca pessoal no que você faz toda a diferença. Perfis de Nova York com fotos da Times Square, você vai encontrar milhares. Mas quando a pessoa segue alguém, porque além do conteúdo que ela gosta, ela se identifica também com a pessoa que é porta-voz desse conteúdo, que é o veículo desse conteúdo, você ganha. Você entra em outro nível, né, na preferência das pessoas. E teve algum impacto negativo, você acha, essa sua exposição? Olha, não, até o momento, assim, eu não posso dizer, eu não tenho haters. Isso já é grande. 2022, não ter hater, minha filha, estamos no lucro. Eu vou te dizer que o único episódio que eu fiquei mais sensibilizada e que eu me senti muito exposta e vulnerável foi quando o Biden ganhou a eleição e eu fui até a Times Square para mostrar a festa que estava acontecendo lá, as pessoas comemorando a vitória. Eu recebi inúmeras mensagens de pessoas falando que torciam para o Trump, que não sei o quê, xingando, como se eu tivesse sido a responsável pela vitória do Biden, né? Eu não tenho todo esse poder. E as pessoas, né, tomando partido e dando sua opinião. Algumas pessoas deixaram de me seguir, outras eu tive que bloquear, porque foram muito agressivas. E depois, no dia seguinte, durante aquele dia, eu refleti muito sobre o que tinha acontecido. E como você expor uma opinião ou mostrar alguma coisa num assunto tão sensível quanto política, por exemplo, te coloca numa posição muito vulnerável, né? Quando você tem um perfil público, quando você é uma figura que fala com muita gente. E no dia seguinte, eu voltei nos stories e falei para as pessoas: olha, gente, o que vocês precisam entender é que o que eu mostrei ontem foi uma situação que estava acontecendo em Nova York, da mesma forma que eu mostro a parada do Halloween, a parada do orgulho gay, todas as coisas que acontecem aqui em Nova York, eu mostro. O que estava acontecendo ali era um evento que estava acontecendo em Nova York. Eu falei, e se eu tiver que fazer esse filtro e não mostrar isso porque algumas pessoas eram favoráveis ao Trump, eu vou parar de mostrar tudo que estiver acontecendo aqui também. Porque se a pessoa não tem tolerância para entender isso e para falar, tudo bem, ela está mostrando um evento, um acontecimento da cidade, eu falei, não faz sentido eu ficar mostrando outras coisas também. E aí foi uma chuva de comentários, as pessoas pedindo, não, mostra, continua mostrando. Então, nesse momento, eu entendi que nem sempre as pessoas estão receptivas ou reagem de uma maneira educada algumas informações que você traz, mas foi o único caso que eu passei. E são muitos anos já de blog e de Instagram, então, assim, é um episódio, gente, das milhares de dezenas de centenas de dicas e de coisas incríveis que você compartilha todos os dias. Isso me impressiona. A sua dedicação, mas também a sua constância, sabe? Nem na pandemia, gente, que várias coisas ficaram fechadas, que a gente viu, né, como eu falei aqui na introdução, a cidade dormiu mesmo, cochilou, sabe? As lojas fecharam, restaurantes ficaram também fechados, alguns permanentemente, mas nem assim ela deixou de contar sobre o que estava acontecendo aqui nessa cidade. A gente teve também o Black Lives Matter naquela época, e você relatou os acontecimentos brilhantemente do que estava acontecendo em Nova York. O que o Black Lives Matter representou para você, Rô? Ele teve um impacto para você? Teve muito, porque a gente já estava saindo de um período, saindo não, né? Nós estávamos naquele momento que a gente estava em plena pandemia ainda, né? Passando por um momento muito sensível, né? E aí começou essa manifestação, né, da morte do George Floyd e tal. E nesse momento, eu estava trabalhando ainda para a Globo Internacional, eles me pediram para produzir uma das coberturas que estava acontecendo. Eu ainda estava muito reclusa naquela época, mas eu pensei, eu vou, porque eu estou trabalhando, né? E eu fui de máscara, apavorada. Eu acho que foi a primeira vez que eu
que eu estive no meio de tanta gente depois daquele período de lockdown. E foi incrível ver o quanto as pessoas se engajaram. E eu via muitas pessoas brancas, muitas famílias com crianças, todo mundo ali, né, apoiando a causa. E o que me surpreendeu muito foi o apoio que eu vi de brasileiros, né? As pessoas comentando, as pessoas postando. Quando, na verdade, eu pensei, gente, o racismo não está presente só aqui. E as pessoas comentam muito. E o racismo nos Estados Unidos, como se fosse um problema que não existisse no Brasil. E o que eu vi naquele momento, por um lado, foi assim, abrir os meus olhos, mas também me deixou um pouco chateada, pensar que as pessoas se compadecem e se solidarizam tanto de um problema que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, quando o problema acontece também no nosso dia a dia no Brasil, debaixo dos nossos olhos, todos os dias, e as pessoas acham normal. E ninguém faz nada. Não, e as pessoas não veem. Não veem. Isso é que me choca mais. Exatamente. E eu acho que eu falo de uma posição muito legítima, porque talvez algumas pessoas que estejam ouvindo agora nunca tenham me visto. Eu sou uma mulher negra, vivendo aqui nos Estados Unidos. Eu nunca passei por nenhum episódio de racismo aqui em praticamente 9 anos que eu moro aqui em Nova York. Eu nunca passei por nenhum episódio de racismo. Ao contrário, no Brasil, eu vivia quase que diariamente. Aquele racismo velado, aquele racismo que não é, a pessoa não faz uma piadinha, ou faz uma brincadeira, ou usa um termo. Então, todos os dias, e as pessoas falam assim, os Estados Unidos são muito racistas. Gente, eu nunca passei por nenhum tipo de racismo aqui. E no Brasil, por exemplo, eu já fui impedida de entrar por um elevador social em prédios de luxo de amigos que... Não, mentira. Já me mandaram subir para um elevador de serviço que estava cheio de sacos de lixo, porque eles não queriam que eu subisse pelo elevador social. Eu saindo do meu prédio, já me perguntaram se eu era empregada, se eu trabalhava lá, motorista, cobrador de ônibus, falando besteiras para mim, eu entrar numa loja de produtos caros e nenhum vendedor se levantar para falar comigo, porque acho que não tenho dinheiro para pagar. Então, são vários momentos. Um segurança, por exemplo, eu entrar em umas lojas americanas, por exemplo, no Brasil, lojas como essa, e um segurança ficar andando atrás de mim o tempo inteiro. Gente, não dá. Então, são situações como essas, que no Brasil ninguém mais enxerga, ou que os próprios negros, como eu aceitava e deixava passar, e deixava batido. Por exemplo, se eu estava numa loja, né, uma loja grande, uma loja de departamento, por exemplo, eu não mexia na minha bolsa para pegar alguma coisa ou para pegar meu celular, com medo do segurança achar que eu estava colocando alguma coisa na minha bolsa. Olha o tipo de pensamento que a gente tem que ter com os nossos próprios comportamentos. Muito louco. Então, coisa assim, e aí eu via todo mundo no Brasil apoiando Black Lives Matter. Eu falei, gente, faz o mínimo, faz sua parte. Faz aí, ajuda do jeito que você pode. Quantos amigos negros você tem? Quantos colegas negros? Quantas pessoas negras você emprega no seu negócio? São essas pequenas atitudes, são esses pequenos gestos. Eu sempre estudei, por exemplo, em colégios particulares, colégios caros, e que eu e as minhas irmãs éramos praticamente as únicas negras das escolas que estudamos. Eu não tenho amigos negros de colégio, porque eu nunca convivi com negros, porque o ambiente que eu frequentava não tinha negros. Uau. Então essa discussão que quando começou o Black Lives Matter eu via todo mundo tão sensibilizado, eu falava, gente, vamos mudar o que a gente consegue no Brasil, nas nossas pequenas atitudes, no dia a dia. Então isso me tocou muito, eu ver como as pessoas aqui estavam se mobilizando, até porque foi um caso muito grotesco, né, o que aconteceu aqui. Sim. Mas eu acho que valeu pra gente começar a pensar também. Eu faço meu meia-culpa, assim, sabe? Desde que esse podcast foi lançado, eu percebi o quanto a minha rede é branca. Quando o Clubhouse, que era uma plataforma de áudio, foi lançada e que era totalmente elitista, porque era só para iPhone e você precisava ser convidado para poder entrar nessa plataforma, eu tinha muitos convites para essa plataforma e eu fiz um compromisso de oferecer para mulheres negras.
e fui até o meu Instagram e coloquei, gente, eu quero oferecer os convites para o Clubhouse, porque eu não estou vendo a voz delas aqui, e eu acho que a gente precisa escutar mais. Não, ninguém, não tinha na minha rede, sabe? E aí eu comecei a buscar. Eu conversei com Nina Silva, que é uma grande empreendedora no Brasil, ela trabalha na área de finanças e de tecnologia. Eu perguntei para ela, falei assim, Nina, cadê essas mulheres, sabe? E cadê as mulheres negras que empreendem fora do Brasil? Cadê essas mulheres? Eu quero entrevistar essas mulheres e eu não estou vendo, sabe? Eu já não vejo mulher. Já é super difícil de ver mulher empreendendo, brasileira empreendendo fora do Brasil, a gente sabe, porque não é um público muito grande. E se você ainda tirar, sabe, espremer e for ver as mulheres negras, é uma quantidade. Ou pode ser também exatamente o que eu estou te falando, é a minha bolha e eu não estou vendo. Então vamos melhorar isso, sabe? Então eu dei uma super pesquisada mesmo para saber onde é que elas estão e sigo hoje, se vocês forem no perfil do Mulheres do Business, vai ter um número cada vez maior e a tendência é isso, sabe? Ter essa consciência e perceber na sua lista de amigos, é o que você falou, na sua lista, suas amigas, como é que elas são aí, hein, queridas? Como é que tá isso aí? Vamos colorir, né, minhas deusas? Essa turma, a gente só tem a ganhar. É verdade. E eu percebo, assim, né, porque você ser mulher já é um desafio. Mulher empreendedora, dobra. Mulher empreendedora negra, vai aumentando o nível de dificuldade, né, do jogo. Eu acho que depois que eu mudei para cá e que eu consegui fazer os meus próprios a minha própria jornada aqui, né, como empreendedora, como profissional, como influencer, eu não gosto muito dessa palavra, mas que seja. Eu percebi que muita gente, eu recebo muitas mensagens de outras mulheres negras, de jovens negras, que falam para mim, você é uma inspiração para mim, você é um exemplo. E eu fico tão feliz, eu fico tão feliz. E eu colocar assim, né, me expor desse jeito, cria uma identificação que faltou muito tempo, né? A gente ver um influenciador e olhar e falar assim, ela se parece comigo. Para você ter uma ideia, eu só passei a usar o meu cabelo natural, solto, do jeito que muita gente me vê no Instagram, depois que eu mudei para Nova York. Porque no Brasil eu sempre andava com ele preso. Por acaso hoje ele tá um pouco preso. Mas no Brasil eu sempre andava com o meu cabelo preso, esticado, num coque. Porque eu nunca tive a coragem de andar com o meu cabelo. Eu tenho um cabelo comprido e cacheado, gente, muito volumoso. Lindo o cabelo, gente. Uns cachos maravilhosos, inclusive. Mas eu sempre tive uma relação de ódio com o meu cabelo. Eu nunca aceitei o meu cabelo. Eu não olhava para mim e me sentia bonita com o meu cabelo. E eu só passei a ter essa vontade e essa aceitação depois que eu mudei para Nova York, que aqui eu olhava em volta, eu via gente de cabelo verde, eu via gente de cabelo azul. Eu falava, gente, o meu cabelo não pode ser mais estranho do que isso, sabe? De gente que anda de cabelo azul e tá tudo bem, ninguém fica julgando, ninguém fica falando nada disso. Nada, não tem nada errado. E eu passei a usar o meu cabelo mais solto e natural depois que eu mudei para Nova York. Foi uma vida tentando fazer as pazes e ser amiga do meu cabelo. Finalmente consegui. Ainda bem para nós, que temos o prazer de te ver com ele solto, lindo, maravilhoso e cacheado, batendo os cachos aí nas ruas de Nova York, na Quinta Avenida. Ei, mulher do business, esse papo tá bom demais, né? Calma que tem mais. A gente ainda fala sobre descobertas relacionadas à vida, carreira no exterior e no final ainda rola aquele bate-bola rápido com a nossa convidada. Se puder, dê um print na tela e compartilhe essa belezura de podcast nos seus grupos e redes sociais para que mais mulheres possam conhecer e se enriquecer com o conteúdo único que criamos. E não se esqueça de marcar a gente na postagem. Prometemos te amigos no episódio seguinte. Vocês encontram a gente no Insta e no LinkedIn, digitando @Mulheres do Business. Agora, bebe uma aguinha e bora continuar essa conversa inspiradora? Rô, vamos voltar aqui para falar dessa sua experiência. Você falou aí um pouquinho sobre
mulheres que se inspiram em você, né? Que você é uma referência para elas. Essa terceira temporada do Mulheres do Business é uma temporada que eu estou querendo muito debater um tema que eu acho que a gente fala pouco, que é a sororidade. Para mim, a sororidade, ela é o feminismo colocado em prática. Sabe? Como que a gente vai, a gente tem que apoiar mulheres, ou a gente tem que lutar pelo direito das mulheres. Tá, mas como é que a gente faz isso? Cara, é uma apoiando a outra. É uma ajudando a outra a subir, a gente subindo juntas. A gente não foi ensinado que dar as mãos e ser cooperativo e andar todo mundo junto é algo positivo. Então, eu sei que tem muita gente que não sabe como fazer. Não é que está sendo, não é que é uma pessoa ruim, sabe? É uma pessoa que simplesmente ela não foi ensinada, ela não tem esse modelo, ou ela não viu ninguém ser ajudado, ou ela não foi ajudada, ela não se sentiu ajudada. Então, a minha pergunta que vem agora, ela é para saber sobre isso. Se você sentiu que você foi apoiada por outras mulheres aqui em Nova York, mais especificamente, que é onde você está, que também é uma outra camada. A gente escuta muito essa coisa de não, quando você mora no exterior, ninguém ajuda ninguém e tudo mais. Eu quero saber de você, se você foi ajudada, você sente que você foi ajudada por outras mulheres, que você foi alçada por outras mulheres. Você se sentiu apoiada aqui? Totalmente. Nessa minha jornada, por exemplo, quando eu decidi fazer a minha transição profissional, que na verdade, assim, não foi que eu decidi, as coisas foram meio acontecendo, as pessoas sempre me falam, como você planejou a sua transição profissional? Eu não planejei, foi uma coisa que foi acontecendo e eu fui abraçando as oportunidades que eu encontrei. Só que meu primeiro passo nisso, eu trabalhava ainda em propaganda lá na Globo Internacional, e eu fui conversar com a Angélica Vieira, que era produtora executiva do Manhattan Connection. Eu falei para ela, Angélica, queria aprender outra coisa, eu tenho muito interesse em produção de TV. Você acha que eu podia fazer um estágio no Manhattan Connection? E ela concordou, ela falou, lógico, vem aqui. E por acaso eu não trabalhava sextas-feiras, e era o dia que eles gravavam o programa. Ela falou, vem na sexta já, fica aí com a gente, ajuda a gente. E eu falei para ela, eu não tenho nenhuma experiência nessa área, eu tô querendo aprender. Ela falou, pode vir, vem, que vai ser ótimo. Então, a Angélica Vieira foi a primeira pessoa, assim, que nessa minha jornada profissional aqui em Nova York me ajudou. Aí, em seguida, e daí logo depois eu fiquei um tempo como estagiária, quando eles tinham uma outra produtora que saiu, e quando ela saiu, a Angélica me convidou para ficar no lugar dela. E eu falei para ela, Angélica, você sabe que eu tenho pouquíssima experiência ainda na área. Eu tô aqui com vocês, é tudo que eu sei de TV. E eu tinha feito um curso, mas assim, no dia a dia mesmo, ela falou, Rogéria, você vai dar conta, a gente confia muito em você. E eu vi que naquele momento ela estava confiando muito mais em mim do que eu mesma. Aí eu falava, ela não sabe o que ela está fazendo. Sabe sim! Então a Angélica Vieira, eu sou muito grata a ela, porque ela foi quem me abriu as portas de produção de TV, foi ela que me deu a primeira oportunidade, então teve ela. Em seguida, eu já estava há um tempo produzindo Manhattan Connection, e aí deu tudo certo, gente, deu tudo certo. A Angélica tinha falado, deu tudo certo. E aí, logo em seguida, a Mila Burns, que era apresentadora aqui também da Globo Internacional, tinha um programa chamado Globo Notícias Américas, ela me convidou para ser produtora do programa dela também, que eram os dois programas com uma super audiência aqui na Globo Internacional. A Mila também foi uma pessoa que me incentivou muito, que me colocou em desafios assim que eu não estava acostumada em produção. E aí, com o tempo, a Mila me incentivou a também estar do outro lado das câmeras, estar na frente das câmeras, porque ela me via nos meus stories, ela me acompanhava no Vem Pra Nova York, me via nos stories e falava para mim, você tá tão bem no vídeo, você fala tão bem nos seus stories, queria ver você nas câmeras. Eu falava, você tá louca, nunca. E ela falava, não, eu quero que você faça uma matéria, eu quero que você faça alguma coisa pro programa, porque eu quero testar você no vídeo. E eu fiquei enrolando, falava, qualquer dia a gente faz, qualquer dia a gente faz. Até que surgiu uma entrevista que ela não poderia fazer, não tinha jeito dela fazer aquela entrevista. Ela falou, Rogéria,
você vai ter que fazer essa entrevista. E aí, pela primeira vez, eu fui para frente das câmeras e fiz uma entrevista pro programa. Estava apavorada, tremendo por dentro, mas também deu certo. A partir disso, eu comecei a fazer outras entrevistas, comecei a fazer matérias para o programa e fui ganhando um pouco mais de confiança. Mas nessa minha jornada aqui, né, em produção de TV, a Mila e a Mila Burns e a Angélica Vieira foram duas pessoas que me incentivaram demais. Talvez nem elas saibam o quanto elas pesaram. Aí, ó, um momento de appreciation dessas duas mulheres incríveis, né? Você falou para mim é muito forte, essa coisa de nem eu sabia que eu tinha essa capacidade, ela acreditou mais em mim do que eu mesma. Às vezes, cara, é isso mesmo que acontece. Ainda mais morando fora, a gente tem milhares de inseguranças. Você estava mudando também, transicionando, né, de uma carreira que era de propaganda, publicidade, passando para produção. Então, existe aí todo, enfim, milhares de dúvidas, né? E ter alguém que acredita em você e que fala assim, não, vai que vai dar certo, sabe? É fundamental. Mas além delas, é óbvio, eu sempre tive apoio aqui de amigas. Como você, por exemplo, você é uma delas que me apoia muito. A gente tem um grupo de amigas que me incentivam, que a gente está sempre junto, a gente tenta se fortalecer. Uhum. Isso eu digo no meu aspecto pessoal também. Mas no aspecto profissional, por exemplo, eu não venho para Nova York, eu faço questão de apoiar e divulgar todas as mulheres que chegam até a mim ou que eu fico sabendo que fazem alguma coisa aqui, porque é tão importante isso, gente, é tão importante a gente se sentir acreditada por outras pessoas, a gente se sentir endossada. E o mínimo que eu posso fazer, porque eu acho que aqui cada um tem as suas batalhas, não é fácil para ninguém, não é, gente, por mais estrutura que a pessoa tem aqui, dinheiro, conforto, não é fácil para ninguém. E se a gente puder tornar essa caminhada um pouco mais suave, eu acho que o apoio, quando ele é genuíno e quando ele é sempre, tem tanto valor, ele ajuda tanto. Então eu vejo assim, tantas mulheres aqui que prestam serviços, ou que fazem unha, ou que fazem bolo, fazem brigadeiro, ou que são executivas, ou que estão assumindo alguma empresa. Para mim, todas elas têm um valor tão grande, e todo mundo que eu posso, que eu saiba, que vem até a mim, eu faço questão de apoiar e divulgar da melhor maneira. Maravilhosa. Quantas vezes o Mulheres do Business você já divulgou Mulheres do Business? Eu sou muito grata, Rô, a você sempre. Você é muito generosa, minha amiga. Bens a Deus. Às vezes eu acho que as pessoas vão pensar assim, mas ela só convida amigas para ir nesse programa, nesse podcast. Minha deusa, deixa eu te contar. Eu só tenho uma amiga maravilhosa. Eu não posso fazer nada. Se eu só tenho amigas que são sucesso nessa vida, eu estou me cercando das melhores, entendeu? Então é isso. Então eu convido meus amigos, porque os meus amigos são foda. E às vezes, e assim, o que as pessoas precisam entender é que às vezes você não precisa ter uma plataforma como eu, que atinge milhares de pessoas. Você apoiar você fazer uma conexão, você apresentar uma pessoa para outra, você dar uma dica de uma coisa que pode melhorar o dia a dia dela, os processos dela, mandar uma matéria que você leu e que você acha que pode ser interessante de alguma forma. Existem tantas maneiras da gente se apoiar, que não é só eu que tenho meu Instagram, eu fazer uns stories, fazer um post, não é isso. Cada um pode ajudar de uma certa forma. Eu acho que existe um mito de competição aqui, dá a impressão, assim, por exemplo, que a gente tem 10 postos de mulheres brasileiras bem-sucedidas em Nova York. E que se uma chegar lá, é um lugar a menos para mim. Não é isso, gente. Tem espaço para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E quanto mais a gente se fortalece como comunidade, todo mundo se eleva. Não é um negócio, ela chegou lá, então eu tô para trás, eu não posso. Não, todo mundo cresce junto, sabe? A gente se eleva. E é isso. Hoje eu preciso, amanhã é você que precisa. E vai ter sempre alguém ali por você. Tá vendo? São as melhores. Eu não tenho culpa. Se elas são maravilhosas, se elas são as melhores, não tenho culpa. Que sorte a nossa, né? De poder escutar vocês. Rô, antes de você abrir a sua própria produtora, porque você falou, né? Foi produtora na Globo Internacional, fez ali Manhattan,
fez Globo Américas Internacional. E aí, minha irmã, você abriu sua produtora, né? Virou aí a CEO, saiu da CLT, foi para CEO. Qual que foi a principal diferença? Olha, eu nunca almejei ter uma empresa ou ser empresária, ser empreendedora. Eu nunca pensei nisso porque eu estava bem trabalhando e as pessoas me falando o que eu tinha que fazer e estava tudo ótimo. Eu fazendo o que eu tinha que fazer bem, estava tudo resolvido. Só que eu acho que a pandemia fez a gente refletir sobre tantas coisas, né? E aí a gente começa a pensar sobre as nossas possibilidades. Eu fazia trabalhos como freelancer também, e eu era, né, contratada desses programas, mas eu ainda tinha liberdade para trabalhar em outros lugares e fazer outras coisas. Para quem já trabalha como autônomo, por exemplo, ou freelancer, a gente está a um passo do empreendedorismo. É quase uma evolução natural. Você ser um autônomo e você virar um empreendedor. É só simplesmente você assumir isso, abraçar isso e falar assim, eu posso ser uma empresa, eu não preciso ser um autônomo que fica só pingando para lá e para cá. Eu posso ser uma empresa. E daí a gente pensou nas possibilidades. Nesse momento a gente estava, né, em plena pandemia, com o travel ban, ninguém podia vir para os Estados Unidos. No início, assim, isso postergou a abertura da nossa empresa, a abertura da Du, e a gente falou, vamos esperar a pandemia passar, e aí a gente abre. E daí começamos a ver que ali tinha uma possibilidade, ali tinha a nossa oportunidade, porque ninguém estava conseguindo vir para Nova York para produzir nada, porque estava fechado para os brasileiros, as pessoas continuavam querendo produzir aqui, e não, gente, vamos ser o braço dessas pessoas aqui, vamos produzir para quem não consegue vir, para quem não consegue chegar. E aí criamos a Du, em plena pandemia, julho de 2020, imagina, auge da pandemia, abrimos a nossa empresa. É aquele passinho de coragem, sabe, que falta, assim, quando às vezes a gente faz alguma coisa, uma pessoa, por exemplo, que faz bolo, que vende para os amigos na informalidade e falar, por que não eu botar uma placa aqui e falar, sou uma empresa? Muitas vezes falta essa coragem ou essa percepção de que a gente dá conta e que a gente pode assumir esse compromisso. Eu acho que o compromisso que a gente precisa assumir é mais com a gente mesma do que com as pessoas, com a sociedade. Total. Falar, não, posso fazer, vamos aí encarar a bronca. E a gente começou a produzir, a gente começou a ter vários trabalhos, e é muito louco eu pensar que eu comecei em produção em 2016, eu pensar que há 6 anos atrás eu não tinha a menor noção do que era produção de TV, e de repente eu virei produtora executiva de um programa na CNN. Quando você tem as rédeas do que você faz e do que você quer fazer, é lógico que vem muito mais responsabilidade, né? Porque você passa de uma posição passiva, que você fica esperando o trabalho chegar para você fica esperando alguém te procurar, para ativa. E aí, vamos atrás de job, vamos procurar projeto, vamos fazer contatos. Eu acho que você precisa ter uma coragem, uma cara de pau, uma iniciativa, uma proatividade que antes eu não precisava. Porque eu estava ali, eu só recebia as ordens e falava, tem que fazer aquilo. Para mim mudou porque o tempo inteiro agora eu fico buscando oportunidades, eu fico pensando o que eu posso fazer, quem eu posso contactar, que ideia de programa legal que eu podia ter, para quem isso podia interessar. Eu fico muito mais desperta, né, para essas coisas, mas também é um trabalho que é full-time job, tipo, 24/7, né? Não tem folga. Não tem. Você dorme pensando no trabalho, você acorda pensando no trabalho. Muitas vezes eu acordo no meio da noite pensando em alguma coisa. Eu também, aqui pro podcast eu também. Me dá 3 coisas que as pessoas precisam ficar atentas quando elas montam o próprio business no mesmo ramo que elas já trabalhavam antes, como é o seu caso. Eu acho que a gente tem que aprender com a experiência e pensar que tudo o que você passou, mesmo as experiências ruins, te ensinaram alguma coisa. Faz uma avaliação, faz uma revisão de tudo que você viveu até ali e fala assim, ok, o que eu posso corrigir no meu negócio? Por exemplo, eu tenho muitos exemplos de líderes que eu tive que são exemplos do que eu não quero ser. Então, tudo aquilo que eu via e que me incomodava como empregada, eu evito ter como líder. A gente tem que ficar atento para não repetir os vícios que a gente tinha como empregado. Por exemplo,
Então, você trabalha das 9 às 6, 6 horas, caiu a caneta, você não pensa mais, você tem algum problema para resolver, você fala, não, só vou pensar nisso amanhã. Você, como empreendedor, você não tem esse luxo de, deu 6 horas, acabou. Às vezes, 11 horas da noite eu tô aqui trabalhando, meia-noite, trabalhando. Você nunca vai desligar do seu negócio. Nunca. Mesmo no seu domingo de folga, no seu fim de semana que você tá viajando, você vai ler um negócio que vai te inspirar, você vai anotar uma ideia, você vai estar sempre com o seu olhar mais atento para o seu negócio e para as coisas que têm a ver com o seu negócio. Não repetir os mesmos vícios, aprender com a experiência. E outra, eu acho que é muito importante. Que a gente tem que aprender a lidar com algumas coisas que a gente não lidava antes. Por exemplo, impostos, legislação, essas coisas todas, que não era a nossa área, porque tinha um RH cuidando de tudo, tinha um financeiro cuidando de tudo. Essa bucha vai sobrar toda para você agora como empreendedor, pelo menos no início de quem empreende, que a gente tem uma equipe enxuta, não sei o quê. Então você tem que estar preparado para lidar com coisas chatas também. Muito chatas. É isso. Life is not gostosinha, né? But sucesso is delicinha. Então foca que vai dar certo, mas sabendo que tem essa burocracia, tem essa parte da vida que não é delicinha, né? Vamos passar para o bloco 3. We Mind Your Business. Esse é um quadro fixo, onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você tá preparada? Ai, tô com medo, mas não. É assim, a vida do empreendedor é assim. Tô com medo, mas não. Tô com medo, mas vamos com medo mesmo. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era criança? Olha, eu diria, eu dava aula particular para as crianças do meu prédio, quando eu era adolescente. Mas agora eu tô me lembrando também de uma coisa que eu fiz antes. Eu sempre tive umas microaventuras, assim, empreendedoras, como quando criança. Mas eu lembro que, mais nova ainda, eu colecionava papéis de carta. E aí eu desenhava, bem até. Aí eu fazia alguns papéis de carta na minha casa. Eu desenhava, colava adesivinho, não sei o quê. E aí eu levava pro colégio e vendia. E as meninas compravam meus papéis de carta. Elas achavam bonito. Então elas trocavam pelos bonitos que elas compravam prontos, e elas trocavam pelos meus que eu fazia. Isso aí também. Gente, empreendedora, assim, carteirinha. Complete a frase. O meu fracasso profissional retumbante nos Estados Unidos foi... deixar o meu lado pessoal tomar decisões profissionais. Porque muitas vezes a gente tem que ser mais pragmático e a gente tem que pensar no negócio. E muitas vezes eu deixei sentimentos e coisas pessoais tomarem a frente e tomar as decisões por mim. Profundo isso, hein? Gostei. A minha frase de autossabotagem de estimação é... eu não estudei para fazer isso. E aí? O que você responde? Porque eu fiz a transição de carreira e muitas vezes, quando as pessoas me apresentavam, por exemplo, o que você faz? Eu sou produtor de TV. Produtor de TV. Produtora de TV. Sussurrando assim, doutora. Eu levei muito tempo para assumir e dizer eu sou produtora de TV. Porque eu estudei para ser publicitária. E aí, de repente, eu mudei de profissão. Uma profissão eu estudei, mas eu não tive... essa formação que eu tive na universidade e tudo. Então, muitas vezes eu me senti insegura e eu me senti impostora estando nessa posição. E aí, como é que você resolveu isso? Sou produtora. Não tô tirando nada de ninguém, não tô roubando, não tô fazendo nada indigno. Eu acho que é um processo, assim, da gente se aceitar e a gente entender essa transição, porque às vezes a gente faz a transição ali na carreira, mas a cabeça demora para acompanhar. Uau. Nossa, o Vinícius bateu aqui. Enquanto advogada que virou podcaster, isso bateu super em mim agora, sabia? Forte. Gostei, Rogério. Me conta uma empreendedora que te inspira e que você convidaria para um business lunch. Shonda Rhimes. Gente, minha musa inspiradora. Maravilhosa. Shonda Land. Gente, a pessoa tem que ser muito foda e muito assim,
para botar o nome da empresa dela, Shondaland, terra de Shonda, né? Para quem não sabe, a Shonda, ela é produtora executiva, ela é autora de grandes séries de sucesso da TV, como ER, e agora Bridgerton. Bridgerton, que é um sucesso, Inventing Anna, né? Inventando Ana, que é a mais recente. A Shonda é incrível. Ela é uma mulher negra que chegou num lugar, eu acho que poucos chegaram, de respeito como criadora, como produtora. Ela é demais, gente. Eu tenho uma planta aqui na minha casa que eu até botei o nome. Maravilhosa! E você... E para onde você levaria ela aqui em Nova York? Para esse business lunch? Para esse business lunch? Pode ser um passeio de helicóptero? Ah, claro, minha filha. O passeio... Olha, a convidada é sua, você leva ela para onde você quiser. De helicóptero, que é pra gente entender, assim, que é pro alto e avante. É pra cima que a gente tem que ir. A gente tem que aprender a ver as coisas também lá de cima. A gente tem que conseguir chegar lá em cima. Tô arrepiada. Nossa, juro, tô arrepiada com essa resposta maravilhosa. Qual o borogodó do seu business? Eu acho... Amor, eu acho a primeira coisa. O que eu acho, assim, eu como profissional, que eu acho que são qualidades minhas que eu transfiro pro meu business, eu não tenho preguiça. É a primeira coisa. E isso eu falo assim, tanto no Vem Pra Nova York quanto na Du. Eu não tenho preguiça de pegar um metrô por 45 minutos para ir tirar foto de um mural no Brooklyn. Sabe? Um mural que eu poderia ter pego uma foto no Google facilmente, em 1 minuto. Eu não tenho essa preguiça. Então, eu acho que o meu borogodó é colocar essa energia nas coisas que eu faço. Essa disposição nas coisas que eu faço. E se, por exemplo, eu tiver que fazer uma produção da Du aqui em Nova York, eu tenho o conhecimento do Vem Pra Nova York, de bons lugares, de locações onde eu posso fazer as coisas. Eles se complementam aí. Eu acho que esse é o borogodó do meu negócio. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Olha, a minha rede de apoio, ela é composta muito por mulheres também, que são as amigas que eu tenho aqui, como você e algumas outras, que, por exemplo, também são empreendedoras e também estão começando e também se apoiam, a gente troca experiências e a gente troca conselhos e a gente começa, gente, eu não sei o que fazer, aconteceu isso. Eu tenho essas pessoas. Tem a minha mãe e as minhas 2 irmãs que estão no Brasil e que me dão uma assistência psicológica e afetiva. Eu falo com elas todos os dias. Tenho 2 irmãs e elas são minha rede de apoio à distância, mas elas são sempre tão presentes, assim, que nem posso falar que é à distância. E essas amigas aqui, tenho amigos homens também que me dão muito apoio, como o Pedro Andrade, meu sócio Fernando Andrade, também são minha rede de apoio. Tem os amigos do Brasil também, que eu me comunico bastante. Se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para a Rogéria que estava começando a empreender? Saiba o valor do seu trabalho e do seu tempo. Esse é um conhecimento que é muito difícil. E não é só o conhecimento, é a coragem também de você falar, então, meu bem, a minha hora vale tanto. O que eu cobro é isso, porque eu tenho ainda muita dificuldade em valorar o meu trabalho e o meu tempo. E esse é um negócio que você não aprende de um dia para o outro, você não assimila de uma hora para outra. É difícil, é um processo também difícil. É a gente não ter vergonha de cobrar. Então, se eu pudesse me reencontrar ali no início da minha jornada como empreendedora, eu diria, não tenha vergonha de valorar o seu trabalho e o seu tempo. Porque eu já fiz muitas coisas de graça, eu fiz muitas coisas por pouco, por muito menos do que elas valiam, porque eu achava que o que eu oferecia não valia tanto, eu não tinha consciência do valor do meu trabalho e eu tinha vergonha de cobrar. Muito importante. Muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não vou colocar a resposta aqui. Eu vou colocar essa resposta na newsletter. Qual que foi a sua melhor aquisição para o seu business? De menos de $10 e qual que foi a melhor aquisição para o seu business de mais de $100? Eu acho que a de menos de $10 foi um... iCloud, Google Drive,
onde a gente pode concentrar todas as informações e não fica todo mundo louco atrás de arquivo e pode todo mundo achar que tem de tempo pra todo mundo. Ah, tá. E de mais de $10, de mais $100, eu diria Equipamentos que me permitam fazer o meu trabalho melhor, bem mais, sim, equipamento e conhecimento. Curso. Gente, as dicas da Rogéria foram maravilhosas. Vai estar lá na newsletter, vocês assinem essa newsletter. Eu vou colocar aqui no descritivo do episódio como que vocês podem fazer para assinar a newsletter, e assim que sair vocês já vão ter essa dica maravilhosa de Rogéria e também vários outros assuntos e notícias do que eu vejo e que eu acho interessante compartilhar com as mulheres do business. Rô, onde a gente te encontra? Para quem no mundo ainda não te segue, o que eu acho que é muito pouco provável, mas conta para as pessoas onde elas podem te encontrar. Bom, se elas quiserem encontrar a Rogéria, influenciadora com dicas de Nova York, vem pra mesmo, gente, PRANY, vem pra Nova York. Mas se você quiser a Rogéria, uma produção, eu estou no do ProductionsNY, lá no Instagram também. Pode entrar lá, mandar mensagem qualquer um dos dois, dependendo do seu assunto. E se você quiser um roteiro personalizado, ou se você quiser fazer uma parceria, uma ação, não vem para Nova York, pode mandar um e-mail para vemprany@gmail.com. Ai, foi lindo esse papo, eu tô tão feliz, saí muito inspirada, foram várias insights incríveis que você deu aqui sobre essa coisa da transição de carreira, sobre ser uma mulher negra empreendendo, sobre como que você recebeu apoio, como que você apoia, você é tão generosa. Obrigada. Ai, obrigada. Eu me sinto muito lisonjeada entre tantas mulheres maravilhosas que eu já vi no seu podcast. Me senti uma mulher do business. Nunca imaginei que um dia eu teria esse título, mulher do business. Para mim é só um endosso ali, um carimbo. E uma coisa que eu queria deixar um último conselho aqui para as mulheres que me escutando. Sim, por favor. Que eu posso dizer, às vezes a gente cresce com a crença de que a gente tem que morrer agarrada no nosso diploma. Porque a gente passou 4 anos, 5 anos, não sei quantos anos na faculdade, e a gente se preparou muito tempo para ser aquilo que está escrito lá. A gente tem que ser feliz com o que a gente faz. E às vezes não é que você fracassou na profissão, ou que você não fracassou, você simplesmente já obteve toda a satisfação que você queria ter, às vezes você já teve os resultados que você queria ter, e aquilo não te satisfaz mais, não te dá mais tesão, não te dá mais motivação. Não tem problema nenhum, gente. Fazer uma transição de carreira, seja aos 20, aos 30, aos 40 anos, como eu fiz, é desafiador? Lógico que é, toda mudança é desafiadora. Mas também tem suas delícias. Quando eu fazer uma transição de carreira, por exemplo, aos 40 anos, me permitiu ser uma pessoa mais madura, ser uma profissional mais madura, que apesar de eu não estar trabalhando na mesma área que eu atuava antes, o meu conhecimento prévio, as minhas experiências prévias, me são úteis no que eu faço hoje, de várias formas. Então não pense que o que você estudou e o que você se preparou na faculdade, na sua profissão de origem, está desperdiçado e você vai jogar tudo fora. Você não vai jogar tudo fora. Tudo que você aprendeu, tudo que você viveu como profissional está em você. Você construiu uma história e você tem uma experiência a partir disso e que ela vai ser muito útil em qualquer coisa que você vai fazer depois. E com esse conselho lindo, 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 a gente termina esse episódio. Muito obrigada, Rô. Ai, obrigada a você, brigadão mesmo. Eu tenho muito orgulho de você também, viu, Tati? E me sinto muito privilegiada de ter você no meu círculo de amigas, na minha rede de apoio e tudo mais, e na minha vida. Obrigada. Conta comigo. Beijo. Obrigada, gente. Mulheres do business,
Fala aí se a Rogéria Viana não é uma potência de mulher. Nesse episódio, várias coisas me marcaram bastante, como a força que os amigos podem dar na hora da gente se lançar em um novo projeto. Por várias vezes a Rogéria foi incentivada e teve oportunidades profissionais porque outras pessoas acreditaram no potencial dela, às vezes mais até do que ela mesma. Por isso é tão importante a gente se cercar de pessoas que torcem por nós. Por falar em se cercar das pessoas certas, outro ponto que me marcou nesse papo foi reforçar a necessidade de deixar a minha rede mais colorida e mais diversa. Eu queria deixar aqui o meu abraço para a Rogéria e para tantas outras pessoas próximas ou distantes que sofrem micro ou macroagressões racistas todos os dias. Eu sinto muito. E eu espero que esse aqui seja sempre um espaço cada vez maior de acolhimento e de troca entre tantas mulheres diversas. E por fim, um outro ponto dessa conversa que eu vou guardar para sempre é essa noção que ela traz de que não existe cotas no exterior para brasileiros de sucesso. Gente, isso é tão importante, a gente fica tão ligado no não, mas já tem um brasileiro trabalhando em tal empresa, ou já tem um brasileiro fazendo tal coisa, então, sabe, o mercado não absorve mais uma brasileira fazendo sucesso. Absorve sim, não existe cotas no exterior para brasileiros de sucesso. Por isso, mulher do business, vai lá e brilha. Tanta gente compartilhou o nosso último episódio e marcou a gente nas redes sociais. Para toda essa galera, um chamego enorme. Em especial para Luana Matos e a Viviane Portela lá na Flórida, para Paula Gartenkrau em Nova York, para Estefânia Bastante na Califórnia, para Mariana Franco na Austrália, a Rê Galvão no Brasil e a Gabi Dantas na França. Se esse podcast te inspirou, conta para essa galera também. Que tal clicar nos 3 pontinhos no canto da tela e enviar o link desse podcast nos seus grupos e redes sociais para que mais gente possa aproveitar essas informações? E não se esqueça de marcar a gente para ganhar chamegos no próximo episódio. Estamos no LinkedIn e no Instagram no @mulheres do business. Tchau, turma! Vou ali dar um rolê em Nova York aproveitando as dicas da Rogéria. In New York, concrete jungle where dreams are made of, there's nothing you can't do. Alicia Keys, por que choras, querida?